vamos começar com a apresentação da Carla Thaís dos Santos. Por favor, tem 10 minutos, estamos a correr sem tempo, então vamos ser um pouco mais resumidos. Pedimos perdão por pressionar tanto e pronto, acho que nós vamos ficar lá para podermos acompanhar. Sim, sim. Então, vamos ficando ali e depois tomamos os lugares. Eu solicitei o compartilhamento de tela, não sei se é possível. Vamos ver, consegui. Tudo bem? Sim. Perfeito. Olá, eu sou a Carla. Muito agradeço pela oportunidade de estar nessa conferência. O título da minha comunicação é Moçambique, romance, uma onça na cidade de deserto da África e as razões da guerra em Cabo Delgado. Houve uma mudança com relação ao título que está na programação, porque penso que esse sintetiza melhor o objetivo da minha comunicação. Inicio prestando minha total e irrestrita solidariedade a todos os atingidos pela guerra em Cabo Delgado. Penso que estudar e falar dessa guerra é muito importante para que encontremos o caminho da paz, sendo essa minha maior motivação para a realização dessa pesquisa. O objetivo dessa comunicação é, com base em estudos sobre literatura e sociedade, realizar uma leitura comparada do romance com outros textos de não ficção sobre a guerra em Cabo Delgado. Como resultado, pretende-se compreender o alcance e os limites do uso da ficção para a interpretação dos fenômenos sociais. Destaca-se que essa comunicação se soma à quarta aspiração da Agenda 2063 da União Africana por uma África pacífica e segura. Em síntese, uma onça na cidade. Em Uma Onça na Cidade, acompanhamos personagens inseridos em um contexto de guerra, em que o horror e a violência transpassam a narrativa em múltiplas camadas. A partir do norte de Moçambique, essas personagens são apresentadas por um narrador em terceira pessoa que estrutura a obra interpelando acontecimentos que afetam agentes que habitam Cabo Delgado e as rodadas de negociação pela paz que acontecem no sul, em Maputo, entre o governo e os terroristas identificados como islamistas. Ao norte, em Cabo Delgado, 4 personagens militares mobilizam uma trama no campo de batalha. Josiane, Pauane, Tendissa e Ricardo Wani. Ricardo Wani é o único soldado que deixa o teatro de operações para se tornar poeta, rapper e músico de afro-jazz. Homossexual, ele vive um amor proibido com o chefe de redação do jornal Carne de Pescoço, que está preso devido à publicação de uma reportagem que afrontou a lei do silêncio e do silenciamento. A reportagem que levou à prisão retrata a história de Joaneta, a diva dos Macondes, encontrada na exuberante praia de Wimbe, localizada em Pemba, a capital de Cabo Delgado. A plenitude da praia de Wimbe contrasta com a aparência perturbadora de Joaneta, uma cantora que teve seus braços e pernas decepados pela guerra e que, ainda assim, trabalha duro para seguir amamentando seu bebê. E aqui eu trago um frame do filme Concerning Violence, de Goran Olson, que sobrepõe trechos do livro Condenados da Terra de Frantz Fanon com imagens reais das guerras de libertação na África. É impressionante como uma mulher que realmente viveu a guerra colonial nos anos 1960 se parece com a Joaneta ficcionalizada em 2023. Ambas são madonas dilaceradas que, entre os ruídos de seu corpo, buscam forças para sustentar a vida, mesmo que seu fruto já esteja comprometido. Essa forte imagem que a ficção e a história se misturam nos remete aos relatos dos deslocados da Guerra de Cabo Delgado, como os retratados por Jéssica Cacinda em 2021 durante a pandemia de Covid-19 para o Telecânico. A sua reportagem, Deslocados de Guerra em Cabo Delgado, narração de sofrimento, traz 11 depoimentos, entre eles o da mãe de Paulino, de 7 anos. Depois de sobreviver a 3 ataques em 2 vilas, o menino ficou traumatizado. Ele dorme vestido, pronto para fugir, e acorda sobressaltado,
sempre que houve qualquer ruído. Eis como a mãe Júlia e a escola conta a experiência de Paulino. Voltando ao romance, quem do sul de Maputo comanda as forças do governo e integra a comissão estatal nas rondas de negociação pela paz com os islamistas é o corrupto general Kensani, estuprador postumaz, inclusive das filhas e sobrinha, o chefe é a lei em pessoa. Já na 10ª ronda de negociações, as forças terroristas exigem a exoneração do general, pedindo a presença de um homem menos arrogante, que estivesse comprometido com uma paz definitiva, o que não é atendido. Após a morte do general Kensani, outro da mesma etnia do falecido é eleito o pai da democracia, o general Demo. Realizadas 100 rondas de negociação, em que várias vezes o governo anuncia o fim da guerra, sem que a guerra de fato cesse no terreno, o romance encerra, apontando para um futuro incerto e a paz um sonho distante. Esses falsos anúncios sobre uma paz fictícia será o mote do livro Reportagem de Armando Nhantubo, A Guerra em Cabo Delgado, para além da propaganda governamental. Segundo o autor, faz pouco sentido que 7 anos depois do início da guerra, o governo não tenha uma estratégia de comunicação clara sobre o conflito, através da qual engaje vários atores da sociedade, incluindo a imprensa crítica, que deve ser vista como parceira e não inimiga ou alvo a abater. Não há nenhuma democracia séria que sobreviva sem a diferença e a crítica, senão democracias de fachada. O governo precisa compreender isso antes que seja tarde demais. Em uma onça na cidade, a onipresença dos insurgentes que atacam no norte e negociam no sul não é representada por um personagem, nem tem propriamente uma voz. Seu maior símbolo, uma perigosa arma, é uma onça. Por isso, Kofi é o Kufi, o chapéu muçulmano na cabeça do animal. Esse poderoso felino é o líder dos insurgentes, porque aqui acrescenta certo surrealismo ao enredo, dado que não existem onças em Moçambique. A onça é o maior felino nativo da América. A imagem desse animal na narrativa é polissêmica. Ele representa a violência racional em que os ataques acontecem, mas também o estrangeiro. Nessa cena, uma leitura possível seria de que a guerra, ainda que esteja acontecendo no território de Moçambique, não teria motivação local, mas sim internacional. Esses interesses estariam intimamente ligados à descoberta de gigantescas jazidas de gás natural localizadas na bacia do Rovuma. Segundo o plano diretor de gás natural do país, estima-se que apenas nessa região encontrem-se 277 trilhões de pés cúbicos desse recurso natural, uma das maiores reservas do planeta. Atualmente, a francesa Total Energies é a maior investidora na exploração do gás na região, tendo aportado 20 bilhões de euros, o maior investimento privado da história do continente africano, mas ela não é a única. A multinacional estadunidense ExxonMobil tem investido centenas de dólares na exploração, assim como a italiana Eni, que tem avançado no projeto de liquefação offshore do gás de cerca de 7 bilhões de dólares. Há ainda empresas da Índia, do Japão, da Coreia do Sul, da China, da Tailândia e de Portugal envolvidas no negócio. Paradoxalmente, para os habitantes dessa terra tão rica, impera um oceano de escassez e miséria. Em Cabo Delgado, a taxa de pobreza é de 84%. Tens 2 minutos. A taxa de analfabetismo é a maior do país, 53%. Quanto aos serviços públicos, a rede de água potável cobre 44% da província e de eletricidade 16%. Esses e outros fatores impactam em um dado chocante. A expectativa de vida em Cabo Delgado é de apenas 48 anos. Daí a importância estratégica que a bacia do Rovuma tem para a superação do atraso e pelo desenvolvimento de Moçambique. Um estudo do Observatório do Meio Rural aponta que nos últimos 10 anos houve uma grande euforia em torno da exploração do gás na região, o que atraiu um enorme contingente de pessoas sem que, no entanto, lograssem êxito. Conforme o referido estudo, as causas para os conflitos seriam a questão religiosa, a questão geracional, a questão étnica e a ingerência externa com vistas a enfraquecer o Estado moçambicano.
No texto, Cabo Delgado e o risco sistêmico da guerra em Moçambique, Severino Nguyen, Gerevásio do Amaral e Alcindo Maio refutam a hipótese sobre a questão religiosa, pois 20% da população total de Moçambique é muçulmana, mas não há conflito no norte. No que se refere às questões étnicas, a presença de grupos étnicos parcialmente discordantes encontra-se em muitos outros lugares, por exemplo, os Indaus e Cenas da região centro. E nem por isso essas diferenças degeneraram em conflitos armados. Assim, por um processo de eliminação, concluem os autores. Parece-nos que a particularidade de Cabo Delgado centra-se na vastidão dos recursos minerais, com destaque para a descoberta do petróleo. Com efeito, a questão dos recursos naturais é a infraestrutura, com seu peso econômico, implica o envolvimento de atores estrangeiros, italianos, franceses, americanos, e ofusca e subordina os outros subsistemas econômicos existentes na região, tais como o tráfico de droga, turismo, pesca ilegal, caça furtiva, venda de pedras preciosas, marfim, madeira e outros. Essa também parece ser a tese defendida por Deusa da África em Uma Onça na Cidade, cita um trecho do romance. É aí que o carboneto abala disparada do subsolo do Cabo, atingindo o peito do povo morto por saquear suas riquezas e explorá-las a custo de sangue e incremento de sua pobreza. A única certeza existente dos moradores daquela região era a morte certa de todos. Como cães alvejados, seus pedaços decepados seriam espetados em paus como espetados de carne para uma orelha, a troco do petróleo descoberto em suas terras. Os investidores da guerra haviam inventado as máquinas do medo. Através de implantes feitos a sangue frio, homens e mulheres tinham medo no lugar do coração. Obrigado, Desse modo, se há um argumento, estou concluindo. Desse modo, se há um argumento comum entre as várias vozes equivocadas para refletir sobre as razões da guerra em Cabo Delgado, esse argumento se refere à ingerência externa sobre os recursos raros presentes em Moçambique. De acordo com Nguyen et al., os países do terceiro mundo, particularmente os africanos, são transformados em palco de conflitos das principais potências devido à concorrência dessa pelos recursos naturais. Esse aspecto é reforçado na prosa ficcional de Uma Onça na Cidade. Obrigado, Carla. Estamos mesmo sem tempo, nos perdoa, por favor. Eu gostaria de pedir, por gentileza, só mais um minutinho, eu realmente concluí aqui no meu cronômetro, são 11 minutos, eu concluí em 1 minuto. 1 minuto. Por favor. Muito obrigada. Esse aspecto é reforçado na prosa ficcional de Uma Onça na Cidade, que cita o historiador burkinense Joseph Zerbo. Cito, então, o romance. Aí existem leões, é discurso falhado de que não se dá o trabalho de conhecer a riqueza que o continente sobrevive diante do guloso olhar da Europa e das Américas. Contra esse guloso olhar, intelectuais como Severino Nguyen e Elísio Macamo têm defendido uma campanha nacional pela renegociação dos contratos de exploração dos recursos raros com as empresas estrangeiras como um caminho para a paz e retomada do desenvolvimento do país. Por fim, ao cotejar o romance com textos não ficcionais, percebemos que a ficção está fortemente embasada em acontecimentos factuais, revelando um conhecimento substancial da autora sobre a matéria de sua obra. Sobre as razões da guerra, compreendemos que a narrativa de Deusa da África se alinha à tese das questões religiosas e à exploração estrangeira dos recursos raros como fatores motivadores do conflito, o que difere, em partes, do argumento de Severino Nguyen, Gerevásio do Amaral e Alcindo Maio, que percebem no modo de exploração de tais recursos a única explicação plausível para a guerra em Cabo Delgado. Sendo assim, concluímos que a ficção pode ser extremamente relevante para a compreensão dos fenômenos sociais, porém, de modo isolado, ela é insuficiente, pois o seu compromisso com a verossimilhança, com a verdade relacionada à trama que envolve os personagens e suas ações. Por isso, ao ler o romance, acreditamos que Uma Onça lidera os insurgentes porque essa imagem faz sentido dentro da trama, mas não fora dela. Daí a importância de ampliar o repertório para além da ficção. Desculpa, Carla, temos que avançar para outra apresentação. Senhor, é a última frase. Daí a importância de ampliar o repertório para além da ficção, quando o objetivo for a interpretação de fenômenos sociais, pois outros olhares poderão ser produtivos para uma melhor leitura destes fenômenos. Muito obrigada, agradeço pelo tempo concedido. Tá, obrigado. Opa. Vamos chamar Rômulo dos Santos de Araújo.
que está online, por favor, Rômulo. Por favor, todos os oradores online, presencialmente, vamos ser muito rigorosos com o tempo, porque temos mais colegas para falar e é uma questão ética permitirmos que os outros também tenham as suas apresentações de forma tranquila. Cada minuto extra que nós levamos da nossa apresentação é um minuto que estamos a retirar de um colega que também está para apresentar. Faz favor, Rômulo, tenha a palavra, por favor. Estou apresentando, aparece na tela? Isso. Não percebi. Vai adiante, Rômulo, por favor. Então, olá. Eu sou Rômulo Santos Araújo, eu sou mestrando na Universidade Federal de Fora, no Brasil, Minas Gerais, e esse trabalho, na verdade, ele é parte do trabalho de conclusão do bacharel em História. Ele intitulado da modernidade e a tradição, a natureza como vítima da colonialidade em Paulo em 1996, fora Conte. O objetivo do trabalho é analisar o filme Paulo e observar as tensões entre a modernidade e a tradição, tomando a natureza como parte constituinte da compreensão da violência colonial e das continuidades do período pós-independência. Em questão de metodologia, foi uma análise qualitativa do filme, atrelada à análise da biografia do próprio diretor, Flora Gomes, assim como entrevistas concedidas com ele e trabalhos relacionados à história da Guiné-Bissau. Em uma introdução, quem é Flora Gomes? Flora Gomes é um diretor da Guiné-Bissau que estudou cinema em Cuba, ele foi enviado por Emílio Cabral para estudar cinema em Cuba. Ele é um ex-guerrilheiro do país GC. Ele filmou momentos durante a guerrilha de independência e uma das características principais dos seus filmes é pensar a realidade da Guiné-Bissau e também de outros países africanos através das suas narrativas. Algumas das principais obras do diretor, eu acho que eu pelo menos, elenco como Mortoné, Os Olhos Azuis de On, Pau de Sangue, Minha Fala. E essas obras têm uma característica bem marcante de refletir sobre a colonialidade. Uma questão interessante quando a gente fala sobre Pau de Sangue, que é o filme que é analisado, é a ideia de que o diretor quer retratar uma população sem etnia definida. Em uma entrevista ele afirma, nesse filme não se sente um traço de um grupo étnico. Meu desejo é que nesse filme se sinta uma nação, e a nação é o meu país, a Guiné-Bissau. Eu acho que uma ideia que estou amadurecendo ainda no processo de pesquisa é a problemática da supressão de outras etnicidades na ideia de falar sobre o ideal de nação, porque acaba que exclui muito da prioridade do país, mas é uma coisa que está de acordo com o projeto político almejado durante a luta de libertação de construir um país, uma comunidade imaginária. Aqui. Um pouco sobre o filme em si. A sinopse do filme. O filme se passa na vila de Amanhã-Landu, em um lugar onde o nascimento das crianças é celebrado com a plantia de árvores. As árvores são consideradas gêmeas espirituais, mas para cada árvore plantada, os temporais destrói muitas outras para a lenha e madeira serrada. Então a gente está vendo uma sociedade onde por causa do desmatamento, a forma de vida dela está sendo modificada. Principalmente por quê? Porque nesse processo de desmatar também desconstrói característica intrínseca dessa sociedade, da cosmogonia da sociedade, que é a relação entre o ser humano e as árvores. Nesse processo de destruição da natureza, também acontece desastres naturais, como a questão de queimadas, incêndios, que acaba colocando em risco a vida da sociedade, e eles iniciam um processo de êxodo para buscar um novo lugar. Então, a gente vai ver esse processo. No filme, a gente vai ver esse processo da comunidade tentando se encaixar em uma outra realidade, que não é aquela que ela vem se adaptando desde sempre. Entrando nisso, um pouco sobre essa questão da natureza em si, de forma mais histórica, fora dos filmes, Nembiai, ele afirma que atualmente a sociedade civil guineense enxerga a extração da madeira enquanto um crime praticado pelo governo.
E dentre os problemas ambientais causados pela extração de madeira, se destaca o desflorestamento, a degradação do solo por cultivo agrícola oportunista e a redução da biodiversidade por morte ou extinção. Entre os principais motivos existentes para a extração de madeira, que é tratado no filme, é para a atividade de carbonaria. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Guiné-Bissau afirmou no ano de 2006 que havia uma alta pressão para a remoção de floresta para a produção de carvão, para atender à utilização de lenha como principal energia doméstica e para fins de consumo local, além de venda para exportação. Então a gente vai ver uma necessidade de progresso físico, progresso ocidental, que vai suprimir a existência dessas realidades locais por causa do desmatamento. Aí, como eu disse, né, a busca por reestruturar essa sociedade em um viés ocidental após a independência começou um processo de colaboração com instituições internacionais no sentido de recuperar as estruturas básicas e promovendo a criação de algumas fábricas importantes que foram devastadas no decorrer da guerra. Também iniciaram a exploração madeireira, usando instrumentos de licença ambiental, quer dizer, a permissão para a pesca em território nacional, que, no seu entender, essa atividade também suporta imensamente a economia da Guiné-Bissau. Então a gente vê uma disparidade, porque uma diferença onde, por um lado, é necessário preservar essa natureza para questões sociais e ambientais, mas também existe uma necessidade de manutenção de um Estado que precisa da exploração para conseguir se colocar de pé. Aqui, no filme, o desmatamento enquanto atributo político, o filme demonstra o desmatamento enquanto um atributo político para a busca de desenvolvimento e para a sustentação de um Estado que precisa se manter após a independência, buscando alianças no campo econômico que tragam certo grau de progresso para o país. Porém, que nesse processo acaba trazendo a destruição da natureza. Nessa cena, a gente vemos uma das principais cenas do filme, que é antes do processo de êxodo, em busca de uma nova terra, que é quando a aldeia começa a pegar fogo por causa do processo de desmatamento que está havendo na região próxima. Tem 3 minutos. Ok, então já. O filme encerra um processo onde eles fazem esse êxodo, não conseguem encontrar um novo local para essa sociedade se estabelecer e volta para a região inicial. Nesse processo de voltar para a região inicial, eles veem uma natureza totalmente devastada, destruída, assim como a vila. E o filme se encerra com a criança, que é filha do protagonista, pintando um mural com árvores, falando sobre a importância de reflorestar como uma forma de construir de novo uma sociedade que foi perdida por causa do progresso. Como eu disse no começo, esse trabalho ele é fruto desse trabalho de graduação e vai ser melhor explorado no mestrado e é um trabalho ainda em execução. Acho que eu encerro minha fala por aqui. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Muito obrigado, Rômulo. Deu-nos mais 1 minuto e meio. Agradecemos. E agora passamos para Timóteo Cush. E pedimos que seja rigoroso consigo mesmo, com o tempo, e nós vamos ser também muito rigorosos deste lado. Tenha a palavra, por favor. Acho que o Timóteo precisa de alguma ajuda técnica. Por favor. Uma ajuda para o Timóteo. É isso? Sim, mas eu queria ampliar. Queria ampliar? Sim.
Obrigado. Boa tarde. O meu nome é Timóteo Cus, sou investigador e músico. A comunicação que vos apresento hoje intitula-se Do Chitico à Roda, Formatos Performativos e Futuros da Marrabenta em Maputo. O objetivo é refletir sobre como as formas de apresentar e viver a marrabenta se transformaram e o que isso dita para o futuro cultural da nossa cidade. Esta comunicação é um recorte empírico do meu doutoramento sobre práticas musicais e interações criativas em Maputo. Na tese, procuro demonstrar que a música não é só um reflexo social, mas um espaço vital onde se constrói ativamente a cidadania e a identidade. Para analisar a marrabenta, uso um modelo em 3 eixos, nomeadamente o histórico e territorial, o poder e das instituições e o da agência criativa e performativa. Para ler a cidade sonoramente, recorro a 2 conceitos. Primeiro, o Musicking, de Christoph Small, que defende que a música é um verbo, uma ação coletiva e relacional. E o segundo, a grelha de Thomas Turino, etnomusicólogo Thomas Turino, que diferencia a performance participativa focada na interação máxima de todos, sem fronteiras entre palco e plateia, e da performance apresentacional, marcada por uma clara separação física e semiótica entre os artistas que tocam e a audiência que apenas escuta. Metodologicamente, eu não uso a música de Maputo a partir de fora. Assumo a posição de etnomusicólogo, que é defendida pela etnomusicóloga Débora Wong, de trabalho de casa, onde o meu campo de pesquisa é a minha própria vida musical. Faço uma etnografia performativa. Os dados que trago resultam da minha participação direta como saxofonista nas atuações e festivais, e é a partir de dentro do palco e da roda que observo estas dinâmicas que aqui irei apresentar. Fazendo uma análise dos gêneros que acontecem na cidade de Maputo, eu procurei dialogar com as teorias ocidentais, nesse caso a teoria de Jennifer Lena sobre a evolução dos gêneros musicais e a realidade de Maputo, e percebi que a teoria não encaixava. Aqui os gêneros não evoluíram numa linha reta de vanguarda à tradição. O Estado, o mercado e a informalidade misturaram-se. Fui então obrigado a propor um modelo próprio para minha tese, nesse caso para Moçambique, composto por 5 categorias de gênero, que é o gênero de emergência urbana, gênero de cena urbana, gênero mediático e empresarial. Para quem é do contexto moçambicano, o gênero, neste caso o Panza, eu considero como um gênero mediático e empresarial, porque teve muito apoio das empresas para se consolidar. O gênero patrimonializado, que neste caso é a marrabenta, e o gênero de intervenção cívica. Acho que nos últimos tempos o que nós temos vindo a acompanhar é a emergência deste gênero de intervenção cívica, com os casos da Zagaia e os outros que criaram um movimento forte nesse sentido. Aplicando este modelo, vemos que a marrabenta emergiu no período colonial tardio nos bairros de Caniço como um gênero de emergência e de cena urbana. O aspecto mais importante é que nas suas origens ela não era um espetáculo, era uma prática social estruturada pela cooperação, dança coletiva e total ausência de fronteiras entre os músicos e os participantes. Tinha uma essência puramente participativa. No meu primeiro caso, com o pós-independência, considero que a marrabenta foi reclassificada pelas estruturas de poder para a categoria de gênero patrimonializado, apesar de não se referir isso, mas daquilo que eu observo, eu considero a marrabenta hoje como um gênero patrimonializado. O resultado desta cristalização vê-se no nosso primeiro caso de estudo, que é o Festival Marrabenta, que acontece há mais de 18 edições. No ano 2025, ano passado, tive a oportunidade de participar no festival e tocar, e o festival revelou uma dualidade. Nas comunidades onde o festival também acontece, concretamente em Marraquém, em Guazamitino, o festival promoveu uma performance altamente participativa, mas que foi invisibilizada. Já no evento central, nas salas convencionais, que foi aqui no Moçambique, China, o título do concerto, que era o Chitico Chama Marrabenta, impôs-se a uma performance
apresentacional. Este termo chitico invoca a questão da lareira, estar à roda, a tocar, mas a realidade foi uma rígida separação entre o palco e o público que estava aí sentado. Isso prova que a patrimonialização tende a asfixiar a verdadeira participação popular. No segundo caso, trago o segundo caso, que é a roda de samba realizada no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Aqui os músicos tentaram devolver amarramente a categoria viva da cena urbana. O formato físico foi organizado em roda, eliminando o fosso com a plateia. O resultado foi um modelo efetivamente participativo, com circulação fluida, dança espontânea e copresença. O que esta roda faz é resgatar a intensidade social original dos antigos bairros de Caniço. Eu gostaria de ter trazido aqui vídeos, mas como a apresentação era curta, não trouxe, não coloquei. Em jeito de conclusão, para pensar o futuro destes formatos, proponho um diálogo com as ecologias musicais urbanas de outros cantos do mundo, como o Brasil, concretamente com as estruturas consolidadas da roda de samba e da roda de choro. Com os estudos de Hermano Viana e Henrique Caves, esses estudos demonstram que a sustentabilidade vital destas expressões no Brasil não depende só de financiamentos do Estado, depende da manutenção da sociabilidade musical, dos sistemas de dádiva e da aprendizagem informal. Concluo, portanto, que a lição que retiramos para Maputo é que a sobrevivência e o futuro da marramenta não se garantem apenas colocando-a em grandes palcos como este de Moçambique, China, que a cristalizam como património. O futuro da nossa música exige a criação e manutenção dessas ecologias performativas, participativas, que consigam coexistir criticamente com as políticas culturais formais. A música tem de voltar a ser vivida coletivamente na roda para continuar o seu arquivo vibrante e vivo na nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, Timóteo, por ter sido muito rigoroso com o tempo e consigo, conosco. Por favor, Mariana Brax Fonseca, que vai nos falar da África no Brasil, tecendo redes de saberes ancestrais. Acho que a Mariana precisa de ajuda. Precisa de ajuda? Bom, acho que eles que têm que colocar lá, né? Aqui já está aberto, né? Já está. Boa tarde Obrigado. a todos. Meu nome é Mariana Brax, eu sou professora de História da África na Universidade Federal de Sergipe. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando esse projeto que chama África no Brasil, tecendo redes de solidariedade, e que eu vim trazendo um recorte, né? Esse projeto se iniciou com o edital da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que financia as pesquisas no Brasil, quando colocou um edital para que o Brasil recebesse professores, doutores refugiados, pessoas que estavam sofrendo ameaças graves à vida em razão dos seus pensamentos políticos e suas pesquisas. E eu elaborei um projeto pensando como o Brasil pode receber pesquisadores africanos, muito devido à nossa necessidade de dialogar com os intelectuais africanos, e fortalecer as relações Sul-Sul. Os proponentes desse projeto foram o Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, o Programa Profissional, e o Programa Acadêmico de História. Os objetivos desse projeto foram salvaguardar a vida e liberdade, né, de pensamentos ao intelectual africano que fosse selecionado, aproximar a produção africana do público brasileiro, porque a gente sabe que precisa admitir uma falha no nosso sistema de conhecimento, né, de produção do conhecimento ainda no Brasil, porque ainda lemos majoritariamente autores europeus, norte-americanos, inclusive quando se trata de África. Então a gente sabe, a África produz, tem pesquisas maravilhosas, mas não chega ao nosso público. Então o projeto ele veio também para corrigir essa distorção e construir redes de pesquisadores, né, brasileiros e africanos, também construir teorias e metodologias coerentes com as realidades africanas. A gente sabe que nessas produções feitas pelo Norte Global,
muitas ideias, conceitos, não se aplicam às sociedades africanas, né? Como demonstrou, por exemplo, o Yeronkeu Iyumi para conceito de gênero, né? Como que foi uma ideia implantada. Foi selecionado como professor visitante o professor Dulcídio Cossa, aqui de Moçambique, Nimpini Cossa, que é um ativista do hip hop que estava sofrendo graves ameaças, e a gente sentiu que ele precisava desse refúgio político. Também no projeto a gente teve um bolsista de pós-doutorado, que é o Abu Kumassi Mohamed, que é natural da Costa do Marfim e é doutor em letras, né? Então eu sou historiadora, o Cossa antropólogo e o Mohamed da literatura. Então a gente construiu uma equipe interdisciplinar, que é um pilar também da história da África. E nosso projeto atuou em ensino, pesquisa e extensão. Nossa equipe aí de trabalho, né? E eu como coordenadora, né, professora de História da África. Bom, os objetivos do projeto, as ações do projeto, né? A gente fez traduções de textos de intelectuais africanos para o português, porque a gente sabe que também tem um problema de circulação, né? O que é produzido na África anglófona não é lido na lusofonia, então a gente traduziu do francês e inglês para o português. Realizamos cursos de extensão, principalmente com os mestres da cultura popular, disciplinas de pós-graduação e organização e publicação de livros e artigos. Passando meio rápido para chegar no ponto principal, que é um desses é a necessidade de criação de conceitos e teorias e metodologias que são alinhadas com as realidades das sociedades africanas, né? A gente, quando pensa em tempo histórico, da forma que nos ensinaram esse tempo histórico linear, o passado algo a ser superado, não se adequa, né? O passado é a nossa referência ancestral, né? A gente pensa no tempo espiralar, também discutindo a questão de sujeitos, os agentes da história, a partir de um texto de Amadou Rampateba, né? Há muitas pessoas na pessoa da pessoa, entendendo essa dimensão do que é o sujeito, né? As fontes históricas é uma discussão muito importante que precisa ser superada, porque durante muito tempo colocaram que a história é escrita apenas a partir de documentos escritos, e a gente valoriza os tecidos, os penteados, as artes, como fontes para a história, e principalmente as tradições orais, que eu vou passar a seguir. Também é importante falar dessa multiplicidade cultural da África, porque muitas vezes a África é apresentada como uma homogeneidade, né? África como genérico, qualquer lugar. Então, a necessidade de trazer para as nossas pesquisas conceitos mais delimitados, né? Contextos. E a nossa pesquisação, né, ao mesmo tempo que a gente percebe essa falha, né, esse epistemicídio que a Universidade Brasileira ainda comete, baseando apenas numa matriz europeia de conhecimento, a gente propõe também métodos, práticas de ensino de história que vão valorizar os valores civilizatórios africanos, né, a solidariedade, a harmonia com a natureza, espiritualidade, oralidade. Vou passar para esses valores, né, como a gente trabalhou, né? A oralidade é um foco central, né, a importância dos mitos, dos cantos, né, das músicas, caringanga, boacaringanga, as epopeias, as lendas, os provérbios. Aqui é uma prática que a gente fez na universidade, né, e sair do espaço fechado da sala de aula, ficar em roda, embaixo de uma árvore, pesquisando provérbios, né, falando da importância dos provérbios nessa dimensão educativa. A corporalidade também é um eixo muito importante da nossa prática. Então, a gente sempre trazia danças para as nossas aulas, né, as performances rituais, pensando na importância da memória corporal. Muitos dos saberes africanos no Brasil foram preservados pelo corpo. Na minha própria pesquisa de doutorado, eu trouxe a relação da ginga. Vocês conhecem, né? A ginga tem um traço da nossa brasilidade, como uma referência à rainha Ginga Mbandi, né? Como que o saber de resistência foi incorporado, foi trazido para o corpo, né? O corpo como um construtor de sentidos, que os movimentos corporais contam histórias. Rapidamente falar que em Minas Gerais, de onde eu venho, no Brasil, a gente tem um Moçambique. Não sei se vocês conhecem, o Moçambique é uma dança, um culto, né? Um rito para Nossa Senhora do Rosário. E o próprio dançar do Moçambique conta a história da travessia atlântica. Então, o movimento corporal traz aquela dor da travessia, então a gente pega nisso, até trazendo uma referência que é o mestre Pastinho, um dos guardiões da capoeira Angola, que falava
O corpo é um grande produtor de sentidos, um sábio desconhecido, né? E o François Fanon também fala, né? Ó meu corpo, fazei de mim alguém que questiona. Então, essa dimensão da ciência construída no corpo, tirando os estudantes dessa posição sentada, né? Colocando em roda, movimentando. E uma dimensão também muito importante, que é, de certa forma, ignorada na ciência, né? Colocar ciência contra a fé. Ciência não se faz com fé, mas a gente entende que para a história africana, essa dimensão espiritual da ancestralidade é muito importante. Então, a gente quis reintegrar essa dimensão no ensino de história, né? Os ancestrais estão no centro da história. Posso trazer vários exemplos, mas, né? Por exemplo, a própria Rainha Ginga, ela, antes de tomar qualquer decisão, ela xinguilava, ela consultava os seus ancestrais, ela tinha um conselho composto pelos mortos, que iam instruir como retirar os ancestrais da história africana, né? A gente pode trazer Louis Jaconde também, que governou no lugar do seu irmão Tinguri, que não respeitava, não fazia as oferendas ancestrais, e por isso ele perdeu o direito de reinar. Então, a gente precisa recolocar a ancestralidade no centro das nossas discussões. Estás com 2 minutos. Chitico Nimbaula, o Costa nos apresentou esse conceito, né? A gente traz também, fez um curso de extensão aberto a toda a sociedade, né, para essa dinâmica de contos em volta da fogueira, entendendo como um sistema de ensino de conhecimentos ancestrais, né, a valorização das línguas africanas e das linguagens educativas africanas, junto com mestres da cultura afro-brasileira, rompendo com essa verticalização, né, trazendo o saber dito popular para construir o saber acadêmico. Também participando da organização do encontro da AB África, teve convidados especiais como a filha do Rampatebá, onde a gente fez um acordo institucional com a Fundação Rampatebá, colocando os intelectuais africanos no centro da produção dos estudos africanos no Brasil, que, por incrível que pareça, não era tão comum assim. Nosso grande, né, legado, digamos assim, é a publicação desse livro, que trouxe intelectuais de Moçambique, Senegal, Gana, Nigéria, Costa do Marfim e Brasil, e foca principalmente nessas metodologias das tradições orais, nos saberes ancestrais, técnicas divinatórias, liberdade de produção acadêmica, né? As musicalidades também como fonte para a história. Então, bom, já concluindo meio rapidamente, a importância desse projeto para efetivamente a descolonização epistêmica, né? A gente percebeu que durante muito tempo fomos dominados por conceitos, por teorias que não nos representam, e o fortalecimento dessas relações Sul-Sul, África e Brasil unidos, juntos, para que a gente consiga produzir uma ciência que diz respeito à nossa gente, não importando teorias, mas construindo um repertório conceitual consonante com as cosmopercepções africanas. E a valorização dos saberes ancestrais, como já foi colocado, na oralidade, a musicalidade, o corpo, a ancestralidade, que a gente acredita que é preciso criar uma nova forma de produzir ciência. E essa união, África e Brasil, né, nesse sul global, a gente consegue oferecer uma outra proposta. Então, muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Passamos agora para Edmilson. Já está? Uhum. Portanto, Edmilson, tens 10 minutos. Não sei se o Arthur Gimo já está cá. Arthur? Não? Tá bom. Então, Edmilson vai fazer a última apresentação deste painel e vamos falar da inclusão do ensino bilíngue no processo de revitalização das línguas banto. Por favor, tenha a palavra. Boa tarde. Eu sou Edmilson Panguana, estudante de... Boa tarde. Eu sou Edmilson Panguana, estudante de graduação ensino de português na Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane. Levantei esta pesquisa decorrente de 3 grandes constatações. É que
Apesar de termos em Moçambique como única língua oficial o português, apenas 16% da população fala o português como língua materna, dos quais depois temos uma margem de 46% que falam o português como língua segunda e a outra parte nem sequer fala a língua portuguesa. E mais, o que acontece depois? É que a maioria das crianças chega à idade escolar, nunca teve contato com a língua portuguesa. E a língua de instrução em Moçambique é o português. Bem, começamos por aqui. A situação linguística de Moçambique. Geralmente define-se Moçambique como um país multilíngue e multicultural, em que predominam as línguas banto e o português é falado como língua oficial, coexistindo com algumas línguas asiáticas. E mais recentemente, com a chegada de imigrantes da Nigéria, Sudão, Somália, também fomos herdando novas línguas. Sobre o aspecto que eu ia alertando, do 16% de indivíduos que falam português como língua ou como língua materna, podemos aferir aqui nos dados do último censo feito em 2017, que coloca esta margem. O verde é o 16,5%, que tem a língua portuguesa como língua oficial, e 79,2% a falar a língua portuguesa apenas como língua segunda, e vemos que é um dado esmagador. Para desenvolver esta pesquisa, consultei antes alguns estudos, e o que eu pude observar é que os autores concluem que as línguas banto detêm uma maioria de falantes, no entanto, não ocupam nenhuma posição oficial, e que as atitudes dos próprios falantes não são favoráveis às línguas banto. Daí, problematizei quais políticas linguísticas e fatores culturais dificultam a implementação eficaz do ensino bilíngue em Moçambique, e de que forma a desvalorização das línguas banto e a manutenção do português como única língua legítima de instrução se manifesta no Sistema Nacional de Educação, isso à luz de um conceito desenvolvido por Pierre Bourdieu na sua obra A Reprodução, que é o conceito da violência simbólica. E, por final, qual é o papel do ensino bilíngue na revitalização das línguas banto e quais são os seus impactos e estratégias para a consolidação como ferramenta de preservação e inclusão social. Na história, para perceber quais políticas foram adotadas e que influenciaram negativamente na identidade e nas atitudes linguísticas, vemos dois momentos. O período colonial, em que a política dominante era centrada no monolinguismo, centrado no português, e a desvalorização das línguas banto como línguas primitivas e de obstáculo ao progresso científico e econômico. Já no período pós-independência, sob o pretexto de unidade nacional, verifica-se a continuidade da política monolingue, mas aqui já há dois momentos. Na Primeira República, a República Socialista, a ideia era de termos uma unidade nacional baseada na eliminação de diferenças. E com as lutas, com a Guerra dos 16 anos e a implementação da nova Constituição, adota-se então a ideia de unidade na diversidade. Percebe-se então que a diversidade, as diferenças não nos separam, até são ferramentas essenciais para a nossa própria união. A violência simbólica é um mecanismo que funciona
para a naturalização de ideias que justificam os fins da classe dominante. E aqui, na linguística, é aplicada como uma ferramenta teórica para explicar a desvalorização das línguas bantu no SNE, e tem a sua perspicácia à medida em que opera pela legitimidade de valores, práticas e linguagens impostas como superiores. Então, o que fazemos aqui? Incutimos à população a ideia de que o português é o superior que as línguas bantu. As línguas bantu são línguas de cão, as línguas bantu não servem para o progresso acadêmico nem econômico. E tem a sua eficácia assente ao fato de o próprio dominado passa a considerar essa ideia natural, tanto que reproduzimos essas ideias sem pensar ou repensá-las de forma crítica. No contexto linguístico, imaginemos uma criança de 6 anos numa vila em Manhissa, Chibuto, chega à escola, ela sabe narrar histórias, ela sabe ajudar a família com alguma eficácia. Tens mais 3 minutos. Sim, sim. E ela faz isso tudo através da sua língua materna, não conhece o português. Chega à escola, é dito para abandonar a sua língua materna e que a sua única língua de instrução, a única língua que passa a falar a partir daí é o português. Constitui um desafio à aprendizagem, primeiro, e também constitui uma forma de exclusão social, porque é pelo meio da língua que nós reivindicamos direitos. A ideia é essa. Então, de que forma o ensino bilíngue reaviva essa esperança de inclusão social e equidade pedagógica? Promovendo, primeiro, a ideia de que eu posso aprender nas minhas línguas, então passo a me desvincular da ideia de que as línguas bantu são línguas de cão, são línguas que não garantem progresso científico, econômico, e passo a usá-las em contextos oficiais. Essa ideia vai permitir com que haja a valorização das próprias línguas, vai promover a inclusão social e educacional e vai desconstruir o legado colonial. As vantagens, como já referi, é a facilitação da aprendizagem em zonas rurais e conectar os saberes locais ao ensino escolar e estimula a participação ativa dos alunos. Mas este método encontra ainda desafios estruturantes, como a falta de materiais pedagógicos, a formação eficiente do pessoal docente e modelos de formação inadequados, porque ainda continuamos implementamos ensino bilíngue ainda com perspectivas ocidentais. Propostas de melhoria. Claro, seria a formação de professores, investimento na formação de professores, na produção de materiais pedagógicos em ensino bilíngue, e esta é uma coisa que o Centro de Estudos Africanos já está a desenvolver, já desenvolveu gramáticas, dicionários e muitas pesquisas sobre as estruturas de funcionamento das línguas bantu. Conclusões. É que o legado das políticas linguísticas coloniais impôs a hegemonia do português, perpetuando dinâmicas de exclusão linguística e violência simbólica. A inclusão de ensino bilíngue no Sistema Nacional de Educação é essencial para revitalizar as línguas bantu e promover uma educação mais inclusiva. A formação de professores sensíveis à diversidade linguística na produção de materiais, didáticos adequados e a descolonização das práticas pedagógicas é essencial também para fortalecer o ensino bilíngue. E por último, a valorização das línguas bantu não é apenas uma questão linguística, mas também uma questão de justiça social e preservação da identidade cultural moçambicana.
Dito isto, o meu muito obrigado. Muito obrigado, Edmilson. Por favor, oradores, podemos voltar à nossa mesa para avançarmos para o debate. Pode tomar um momento, um assento. Pode sentar. Acho que a Carla e o Rômulo estão ali, embora vamos ter que vos mostrar costas agora. Não, pode. Vamos moderar o debate. Você tem sempre questões. Somos só nós? Não falta ninguém? Tá bom. Eu vi que na sessão anterior houve muitas questões, portanto, eu isento-me de fazer questões. Foram todas apresentações maravilhosas, então passo desde já a palavra para a audiência. Se calhar a Mônica queira fazer uma pergunta agora ou depois. Tá bom. Então, colegas, quem quiser fazer uma pergunta ou comentário, pode levantar a mão. Vamos ser mais sintéticos para que possamos ter mais tempo de debate e termos a oportunidade de acompanhar outro painel. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alexandre Marcucci, sou pesquisador do Brasil, também como Mariana, Rômulo, Carla. A minha questão foi motivada pela apresentação da Mariana, mas acho que também vale para os outros investigadores que quiserem comentar. Mariana, você falou um pouco sobre essa coisa de, no Brasil, os estudos africanos serem muito ligados a uma bibliografia tradicionalmente eurocêntrica, né, e como isso tem pautado as agendas de pesquisa. Eu diria que também, no caso do Brasil, há um certo viés, né, da nossa tradição de pesquisa que também é impactada pelas agendas dos movimentos negros diaspóricos, né, e me chamou muito a atenção a ação que você promoveu de colocar em contato pesquisadores africanos e mestres de tradições brasileiras. Queria ver como é que você ou os outros investigadores encaram essa questão de quais são as divergências ou convergências entre agendas de pesquisa de movimentos negros brasileiros ou diaspóricos, poderia estar falando dos Estados Unidos também, e de pesquisadores africanos. Obrigado. Muito obrigado. Mais perguntas, comentários, sugestões aos nossos oradores? Está ali o Fulgêncio. Boa tarde, meu nome é Fulgêncio Fulani. Por sorte, estudei História aqui na Universidade Eduardo Mondlane e pesquiso comunicação. E quando vi o Nyimpini Coça, Nyimpini é um irmão mais novo para mim. O irmão dele mais velho casou-se com a minha irmã mais nova, mas eu vi o Nyimpini desde miúdo. E eu sou uma das pessoas que influenciou ele para o Brasil. Eu e o Augusto estivemos com ele, com o Dulcídio. Estava a ver a apresentação que aqui ocorreu e pude ver a apresentação do professor Timóteo. Trouxe algumas questões muito interessantes e tal, nessa dinâmica de trabalho de casa, desta metodologia que ele tenta, que vai construindo o processo metodológico, e fui encontrando essas dinâmicas da ginga, da dança, que é trazida, visto na realidade brasileira, mas também nós temos a ginga, que é a questão da dança africana. Mas é uma coisa que sempre vai cutucando a minha cabeça. O colega, o moderador, que foi meu colega na graduação em História, conhece essa forma minha de pensar. Que falas do Brasil, dessa questão eurocêntrica, de fazer a história. Mas nós aqui em Moçambique temos esta particularidade também na África em geral. Continuamos tendo essa história que eu considero uma história com muita dinâmica eurocêntrica, porque a nossa literatura, temos muitos livros que falam sobre a África escritos por europeus,
Por acaso tivemos professores, nós na faculdade, que eram europeus, que escreviam mais sobre a história africana. E mesmo os nossos materiais, escritos por nós, africanos, moçambicanos, tem muito financiamento eurocêntrico, ocidental, Unesco, Estados Unidos. Aí eu pergunto, até que ponto essa nossa escrita, se formos a ver o trabalho do professor Timóteo, se ancora muito em conceito, em postulados eurocêntricos, construídos por eurocêntricos. Até quando nós vamos nos ancorar nesses postulados? Hein? Até quando nós seremos autônomos de nós podermos começar a dizer? Há uma coisa que diz o Severino Nguenha sobre a questão da educação, numa entrevista que fez com o Arsénio Cuco nesses dias, neste investimento da educação. Porque é uma questão financeira e que nós temos que olhar. O Brasil já vai melhorando nesta componente, particularmente, que já tem uma história escrita por próprios brasileiros, pensando, citando, ancorando-se a escritor brasileiro. Mas a África tem esta fragilidade. E podemos ver nas apresentações do professor Timóteo e dos outros colegas aqui que há muita ancoragem eurocêntrica. Obrigado. Obrigado, Fulgêncio. Vamos ser mais sintéticos, por favor, para que muitos possam também fazer as suas perguntas. Por favor, colega. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafael Viana, sou brasileiro também, pesquisador da UNB, da Escola Nacional de Administração Pública. Primeiro, parabenizar a apresentação de todas e todos os colegas, achei maravilhoso. E aí, me colocar também filiado a esse desafio, Mariana. Então, minha pergunta vai para você, de tentar trazer e construir epistemologias que fujam, né, de um caráter eurocêntrico. Então, o meu debate é no campo de políticas públicas. A gente gosta muito de falar lá no Brasil que a gente tem como objetivo fazer a cooperação sul-sul, mas na prática, no campo de políticas públicas em geral, a gente importa modelos do norte global. Então, se você pudesse falar um pouco quais os desafios que você enfrentou na promoção desse debate, eu fiquei muito curioso. Então, agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Tem mais? Talvez, como não vejo nenhuma mão levantada, vamos dar a palavra aos nossos oradores e depois, se haver mais tempo, poderemos colher mais uma ou duas questões. Tá bom, tem uma aqui e depois daí vamos fechar as perguntas. Obrigada. As apresentações foram interessantes, mas eu fiquei curiosa na apresentação da professora Mariana. No seu texto fala de combate à biblioteca colonial. E eu gostaria de perceber como fazer esse combate à biblioteca colonial. Se estamos num contexto acadêmico em que as referências são sempre necessárias, esses autores que foram traduzidos não terão usado esses, como é que se diz, essas referências que estão sendo combatidas? Essa aqui era a minha questão. Obrigada. Bom, eu, por causa do meu tradicionalismo, desconfio muito das tecnologias. Por isso, optaria em dar prioridade às colegas que estão online para fazerem primeiro as suas intervenções. Se não for problema para nós que estamos aqui, porque se cair a rede, aí estaremos normal. Pode ser? Então, talvez sigamos a ordem das apresentações, começando com Carla Santos e depois Rômulo e depois vamos dar a sequência. Primeiro, quero agradecer muito as questões trazidas pelo plenário, a apresentação dos colegas que me sucederam, aprendi muito e fico muito feliz de poder ter esse espaço também de troca sobre as nossas apresentações. Nenhuma pergunta foi dirigida especificamente para mim, mas eu gostaria de comentar
as exposições aqui dos colegas Fulgêncio e Rafael, que trataram sobre a epistemologia africana como paradigma das nossas pesquisas. A única coisa que eu gostaria de destacar é que eu concordo plenamente com isso, eu acho que esse é o nosso desafio, né? E no caso da pesquisa que eu trouxe, todos os autores, absolutamente todos os autores citados são moçambicanos. E esse tem sido um esforço permanente de valorização, né, do conhecimento dos conceitos produzidos no continente africano, e acho importante também estabelecer diálogos, né? Porque existe esse paradigma colonial, isso inclusive é algo que une o Brasil e vários países do continente africano, e esse diálogo me parece muito produtivo, considerando que a voz principal, quando se trata dos estudos africanos, deve ser dos africanos. Essa é a única consideração que eu tenho a fazer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carla. Rômulo, por favor, tens algo a acrescentar? Olá, também não tive uma pergunta dirigida especialmente a mim, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que eventos como esse, quando organizados de forma livre, eles possuem uma característica que é a possibilidade de diálogos que normalmente são mais difíceis na questão de locomoção, e gostei muito de ter ouvido as apresentações dos colegas sobre os pontuamentos gerais realizados. Eu acho que um esforço, acho que cada vez maior a ser feito e mais recompensador é essa aproximação através do Atlântico de conhecimentos. E acredito que no meu trabalho, inicialmente eu tive muita dificuldade na hora de prosseguir, porque eu achei muita pouca referência nas faculdades brasileiras. Então, você começar a ler autores da Guiné-Bissau, que foi o meu caso, ajudou muito a começar a ter essa maturidade no trabalho. Então, eu acho que é um caminho a ser seguido também, que eu acho que o natural também para a realização da maioria dos trabalhos. Gostaria de mais uma vez agradecer essa oportunidade. Obrigado, Rômulo. Vamos seguir para Timóteo. Tem aí um micro? Não tem um micro aqui? Obrigado. Parabenizar os colegas do painel e agradecer pelas questões. Acho que o centro da questão tem a ver com as teorias eurocêntricas, a descolonização ou decolonialidade. Mas é engraçado, às vezes nós olhamos para o texto porque o título está escrito em inglês e deduzimos logo que este texto é de uma hegemonia ou eurocêntrica neste sentido. Por exemplo, a etnomusicóloga que eu uso e advogo que com a teoria de trabalho de casa ela é asiática. Thomas Turino é um etnomusicólogo latino que fez uma pesquisa muito interessante sobre o Zimbábue. E eu uso muito um etnomusicólogo africano que é o Kofi Agawu. Ano passado ele lançou um artigo que ele pergunta que descolonização nós queremos. Se quando eu sento ao piano, mesmo que eu toque a melodia africana, todo o conhecimento que eu estou a usar para executar aquela melodia é praticamente uma melodia, é um conhecimento padrão de execução da música. Então hoje eu acho, segundo ele, chegamos a um ponto de nós termos que assumir este conhecimento que foi criado e a partir dele começarmos a criar novos conhecimentos, que é isto que eu fiz na minha apresentação, que é a partir de uma proposta de análise de géneros, eu cheguei à conclusão que aquela proposta não se aplicava ao contexto moçambicano e a partir disso estou a propor algo para este contexto. Eu acho que é importante para mim pegar nestas teorias e verificar o valor que ela tem. E acho também esta questão da descolonização ou decolonialidade é ainda muito mais crítica para nós africanos quando eu tenho que sair daqui para estudar música ou fazer doutoramento em música no Brasil ou em Portugal e quando volto para Moçambique nós não temos nenhum curso sobre música africana. Então, se nós continuarmos a termos cursos, que logo o nome do curso já faz essa relação com o poder,
claramente que vamos continuar a ter esta dificuldade. Então, acho que é importante que também comecemos a criar, desde o início, dizer, a pessoa que entra para a universidade vai para o curso de música moçambicana. A partir desse momento, quer dizer que todas as teorias que nós devemos abordar neste curso de música moçambicana devem ser claramente teorias de Moçambique. Agora, quando nós temos cursos que a maior parte deles são cursos genéricos, o que é que nós vamos ter é sempre este diálogo. Acho que é um pouco da minha visão sobre isso. Obrigado. Obrigado. Passamos, sim. Pode ser. Agradeço ao painel, aos colegas, bem interessante, muitos diálogos, né, em torno deste tico. Bom, primeiro acho importante a gente admitir, eu e o Alexandre somos contemporâneos, fizemos formação junto na USP, e só depois que eu defendi o doutorado que eu fui ver, eu só li gente branca, eu só li europeu, e pesquisando história da África, né, pesquisava a história de Angola e as referências, John Thornton, Joseph Miller, esses são os obrigatórios, né? Você vai olhar nossas referências, sequer tínhamos a consciência, né? Porque o intelectual branco, né, do norte, ele se coloca como sujeito universal, e o fato das nossas referências bibliográficas serem todas produzidas nesse norte global dá a sensação que só eles são capazes de produzir ciência, né? O africano aparece nesses estudos como informante, como objeto. Então, para a gente é realmente importante perceber os sujeitos africanos como produtores de conhecimento, né? Não apenas como informantes dessa história, mas estão pensando no mundo e acessar isso. Uma crítica à nossa própria universidade, né? Mas eu acho necessária, não só a única voz, né? Estamos unindo, e bem recente, sabe, assim, até pouco tempo atrás, nossos fóruns, né, mesmo dos estudos africanos, priorizavam os convidados desse norte global. Então, acho que é uma agenda mesmo que a gente está assumindo, como é importante esse diálogo, né? Estar atento à produção africana, aos conceitos que são aqui elaborados, e isso coaduna bastante com a agenda dos movimentos negros no Brasil, né? Principalmente nessa temática que a gente chama de ensino de história, a gente vê que existe muita confluência dos métodos, né? Do que é importante, assim, a gente, por exemplo, trouxe o mestre do tambor de crioula, então também é uma fogueira, a roda ali, os conhecimentos passados do mestre, num processo longo, né? Os tambores sagrados, a importância dos cantos, então a gente percebe que tem muita confluência dessas formas africanas de educar e afro-brasileiras. Na verdade, os nossos ancestrais africanos deixaram para isso, e as grandes sabedorias estão nessa cultura afro-brasileira. Então, é importante hoje a universidade construir junto, né? Tá? A gente percebe que tem, assim, o que a gente chama de uma matriz africana da educação, né? Uma educação de matriz africana. E o que a gente acha importante, até para o ensino de cultura afro-brasileira, que hoje é obrigatório no Brasil, né? Há mais de 20 anos, mas, né, em vez de escrever no quadro, né, e colocar as pessoas sentadas, vamos colocar os estudantes para dançar, para cantar, porque é assim que a cultura é ensinada, né? Então, jogando as luzes para esse aspecto educativo da cultura, né, formativo, da pessoa humana. E, assim, os grandes desafios disso, eu acho que é a própria estrutura universitária, né? A gente herdou esse modelo, haja visto onde nós estamos, né? A gente não está em roda, nossos instrumentos não estão aqui, não tem uma fogueira, né? A gente está nesse espaço que é planejado para essa desagregação, essa hierarquização dos saberes, né? Também uma grande dificuldade foi localizar essas referências intelectuais africanas que trazem essas chaves de viradas nos conceitos, né? Então, excelente a gente ter essa equipe de pesquisadores brasileiros, né, da Costa do Marfim, de Moçambique, e, enfim, a gente fez esse primeiro volume, né, que eu acredito ser um pontapé inicial, mas precisamos fortalecer as nossas redes, né? Acho que o grande desafio é isso. E também um desafio é colocar para o colega que a gente está, né, chega fazendo música, leva um tambor para a sala de aula, vamos dançar, e o colega, não, mas esse pessoal não está dando aula, estão fazendo bagunça na universidade, né? A gente afirmar que isso é uma epistemologia, né? Isso tem conhecimento, então, assim, ainda a universidade é um sistema de poder, né? E a gente está aqui tentando transformar essas relações. E que bom que o senhor conhece nosso amigo Cossa, né? O Cossa é
Realmente é um pesquisador extraordinário, né? Uma personalidade muito forte. E o tanto que é impactante para os estudantes da Universidade Federal de Sergipe ter essa referência dentro do professor negro, africano, que chega lá, assim, visualmente, né? Ele carrega essa ancestralidade no seu vestuário, nos seus cabelos, e chega, coça, invocando os ancestrais na sala de aula, e dança, e pula. Isso é marcante, né? Também um outro ponto importante, a gente pensar essa circulação dos intelectuais africanos no Brasil, que é um problema também editorial do mercado, principalmente os teóricos, né? Só a gente pensar que o livro mais impactante escrito por um homem negro, né, Nações Negras e Culturas, assim, no dizer de Aimé Césaire, né, que falou que o Cheikh Anta Diop tinha feito uma revolução no seu livro Nações Negras e Culturas. Foi publicado em 1955 na França. Ele só foi publicado no Brasil ano passado, 70 anos depois. Então, como o livro mais importante já escrito por um intelectual africano demora 70 anos, quer dizer, a gente não lê Cheikh Anta Diop, está lendo agora, né? Ou lê a leitura da leitura, né? Uma resenha, mas então isso que é importante, a gente fazer circular, compreender que a África produz conhecimento sim, conhecimento de qualidade, e que a gente precisa dialogar com esses conceitos, né? Se a gente quer entender as sociedades africanas, tem que partir desses pressupostos teóricos, dos conceitos. Então, agradeço as perguntas. Obrigada. Obrigado. Não tenho muito a comentar. Talvez começar por dizer que o maior trunfo do Ocidente sobre a África foi ter conseguido se replicar em nós. Porque quando falamos de descolonização epistemológica, estamos a falar de quê? Será que é o suficiente dizermos que temos uma referência, uma base de dados descolonizada porque o pensador que trouxe a ideia é um africano? Não é o suficiente, eu acho. Temos figuras de renome, como o Achille Mbembe, o professor Severino, o professor Elísio Macam, são grandes pensadores. Mas será que temos essa componente de descolonização neles? Quais são as estruturas de pensamento que eles usam? Como é que organizam seu pensamento? Ainda organizam tendo em conta o cânone ocidental? Então, eu acho que não devemos estar a falar aqui de descolonização no sentido de separação entre aquilo que é ocidental e o que não é. Estamos a pautar pelo caminho errado. Isso só nos separa enquanto humanidade. O que nós devemos fazer é aceitar o outro, fazermos o nosso, se quisermos, e se quisermos seguir aquilo, pronto. Podemos ser unidos em meio a diferenças. É o que eu tenho a dizer. Geralmente, quando estamos em debate e referem-se a essa questão, eu uso muito dois exemplos moçambicanos, o José Craveirinha e o Miyakoto. Eles criaram uma literatura que combatia o modo de pensar do Ocidente, utilizando a própria estrutura contra o Ocidente, as estruturas ocidentais contra o Ocidente. Então, eu acho que o maior ato de rebelião contra a epistemologia ocidental seria o uso da epistemologia ocidental contra o Ocidente. Obrigado. Acho que ouvindo ali o que o colega estava a falar, ultimamente eu tenho debatido muito por uma questão que acabo, como posso dizer, categorizando níveis de intelectuais ou investigadores. Eu acho que esta relação que a minha pesquisa faz com a relação de poder, como o poder definiu a música ao longo do tempo, fez-me perceber que também
a nível da África, nós temos intelectuais que eu considero como intelectuais nacionalistas, que a sua pesquisa tem por detrás um ideal nacionalista. A forma como eles interpretam, como vão construindo este conhecimento e vão transmitindo. Eu sinto este ideal nacionalista e isso verifica-se no contexto moçambicano, verifica-se muito nesta questão de, dentro da própria Marrabenta, durante todo esse processo todo, nós tivemos música de intervenção, mas muitas das vezes não se coloca a Marrabenta como um género que também tem música de intervenção, por causa de um ideal nacionalista que coloca esta questão de lado. Hoje nós temos a questão da música de intervenção muito forte e o que acontece é que também estes intelectuais não dão atenção a esta música de intervenção e colocam um pouco de lado. Então, por isso, acho que também é algo que eu tenho verificado. Obrigado. Obrigada. Não sei se tem mais alguém, mais perguntas, sugestões, comentários. Acho que não. Neste caso, acho que podemos encerrar a sessão e agradecer a todos os participantes, os oradores, a plateia. E acho que colhemos mais um conhecimento importante para nós. Uma salva de palmas para nós. Carla e Romo, adeus, até a próxima.